O Brasil está eliminado da Copa do Mundo de 2026. Pois é. Se tu não me conhece, eu sou o Júnior do Clube do Alt e é disso que a gente vai falar hoje. Então fica de boa aí no sofá e vamos lá. E foi fechado o caixão do Brasil nessa Copa do Mundo. E quem fez o favor de jogar as pás de terra foi Haaland. Pois é, ele mesmo. Que no outro vídeo tanto eu citei que era o maior perigo da seleção da Noruega. Mas, bom, a gente viu que não deu certo. Consegui manter ele fora do jogo por 90 minutos e o resultado foi esse. Estamos fora. Tendo uma das, se não a pior, campanha da história do Mundial da nossa seleção brasileira. Porque, vamos combinar, cair nas oitavas não dá pra querer. Principalmente pra gente que espera muito da nossa seleção. Mas vamos falar um pouquinho do jogo agora, porque o jogo começou pegado desde o início. E pra gente que achou que seria alguma coisa diferente do jogo do Japão, já começou errado de novo. Porque começamos saindo atrás, na verdade sairíamos atrás, porque o gol da Noruega no início do jogo foi anulado. Pois é, mas foi bom para a seleção ficar ligada e ver que não ia ser um mar de rosas esse jogo também. E se eu não me engano, na verdade, em nenhum momento do primeiro tempo, e talvez do segundo, agora não me recordo, mas não lembro da seleção ter ficado com a posse de bola maior do que a da Noruega. Os Vikings conseguiam manter a posse de bola e trabalhar ela muito bem contra a seleção brasileira. Pelo meio de campo e ataque ser muito bom deles, mas a defesa e laterais não tanto. Tanto que deu para ver que quando o Brasil apertou pelas laterais, eles entregavam. Mas, bom, como o Brasil não conseguiu aproveitar suas oportunidades, deu nisso. Mas fato é que no primeiro tempo a gente ainda teve um pênalti ao nosso favor, que, bom, no final vocês já sabem, Bruno Guimarães conseguiu desperdiçar, mas na verdade esse que é o problema do pênalti, porque até o momento ninguém tinha achado ruim o Bruno Guimarães bater. Mas depois que acontece a tragédia, a gente fica culpando e julgando. Mas dito isso, sim, eu também achei que o Vinícius Júnior ia pegar a bola e bater o pênalti. Até porque em jogo grande tu tem que largar pro teu melhor jogador, até para ele pegar confiança e conseguir crescer dentro dessa partida. Por isso que eu achei que o Vini ia bater. Bom, não foi o que aconteceu. Bruno Guimarães foi para a bola e, bom, numa batida bem meia boca, que o goleiro na verdade nem se esforçou para pegar. Mas o goleiro Nyland da Noruega também deve ter feito a maior partida da vida dele contra o Brasil, porque o que o cara tava pegando não estava escrito. E, bom, primeiro tempo acaba com a Noruega tendo mais posse de bola, mais chances, claro, a chance mais clara, fora o gol no lado da Noruega, foi o pênalti pro Brasil, que, bom, o Brasil errou. Então foi para o intervalo 0-0 e alguma coisa precisava ser feita, porque, bom, como a gente viu, não estava tão fácil o jogo. E o pior é que, na verdade, mesmo errando o pênalti, a gente via o Brasil melhor que a Noruega no primeiro tempo. Claro, com menos posse de bola, sim, mas quando pegava, era mais efetivo. A bola chegava muito no gol da Noruega e a gente até acreditava que sim, seria possível e era só questão de tempo para sair o primeiro gol. Mas, bom, nem tudo são flores, não é do jeito que a gente imagina. O futebol às vezes pode ser isso mesmo. Dito isso, primeiro tempo 0-0 e fomos para o segundo tempo. Mas no segundo tempo a coisa piorou e a gente que via a Noruega o tempo inteiro com a bola começou a ver mais. Claro, o Brasil sempre atacando também em contra-ataques, mas a Noruega não perdia a bola. E o Brasil, como não mordia e não, no caso, não dava o bote, a Noruega ficava e trabalhava do jeito que queria. E bom, oportunidades para lá, oportunidades para cá. O Brasil teve a chance mais clara quando o Vini Júnior entrega uma bola para o Endrick correr no meio dos dois zagueiros da Noruega. E o Endrick, sim, sai de frente para o gol dentro da grande área. E, sim, ele conseguiu errar. Na verdade, ele adiantou a bola, o goleiro saiu e ele tocou para fora. Mas agora me diz tu. Tá, ele é jovem e tudo, a gente entende. Mas um jogador atacante não treina isso milhares de vezes em todos os treinamentos, todos os dias. Não é essa a chance que o centroavante precisa e quer para aproveitar e fazer o gol? Imagina, uma bola só ele, o goleiro, na Copa do Mundo. Qual é o melhor cenário que isso? É só o que o atacante precisa para se consagrar. E daí vai lá o Endrick, e bom, não foi isso que ele fez. E quem muito erra acaba levando o gol, né? Como a gente já sabe. Se tu não faz, tu leva. E, bom, foi exatamente isso. De tanto o Brasil errar no segundo tempo, vai a Noruega pro ataque pelo lado esquerdo. Mais precisamente aos 79 minutos, Sheldrup, que entrou para ser o ponta esquerda da Noruega, cruzou uma bola, Gabriel Magalhães ficou esperando ela chegar para afastar. E nisso, bom, o Haaland se antecipou dele e cabeceou para dentro do gol. Bola indefensável pro Alisson, não tinha muito o que ele fazer. E tu vê que o cara é diferenciado quando ele tem essa gana de marcar. Qualquer atacante de nível médio esperaria a bola e disputaria com o zagueiro.
Mas o Haaland não, por isso que ele é diferente. Ele viu a bola vindo e se antecipou do zagueiro para cabecear antes dele. Tanto que tu vê o Gabriel Magalhães ficando para trás e, bom, só assistindo o Haaland fazer 1-0 para a Noruega. E daí, se a coisa já estava feia, bom, a batata começou a assar, porque o Brasil precisava sair, não tinha escolha, faltando 11 minutos mais acréscimos, precisava do gol pelo menos para empatar e levar para a prorrogação. E daí o Brasil se joga pro ataque e, bom, não adiantou nada, porque em contra-ataque da Noruega, mais precisamente aos 89 minutos dessa vez, o Haaland na entrada da grande área recebe uma bola livre e, bom, olhou pro relógio, olhou para a bola assim, bah, eu vou guardar lá naquele canto do goleiro, porque tanto o Gabriel Magalhães quanto o Danilo, que eram os dois que estavam na bola, não fizeram nada, absolutamente nada, ficaram olhando o Haaland fazer o que queria, pensar onde ele queria guardar aquela bola e largar lá no canto do Alisson. Outra bola indefensável, nada de culpa pro goleiro, mas toda a culpa no Danilo e Gabriel Magalhães de novo, né? Que o zagueiro teve envolvido nas duas bolas e conseguiu perder as duas bolas. Tanto que a gente vê na Premier League o Haaland deitando em cima dele e o City quase todo ano ganhando tudo e o Arsenal não ganhando nada. Nada eu não digo, mas ganhando pouca coisa e o City sempre nas cabeças. Porque o Haaland deita em cima do zagueiro. Não adianta, a qualidade é muito diferente. E o Gabriel Magalhães não consegue segurar o cara. Até tentou por muito tempo do jogo, na verdade ele conseguiu. Mas a gente sabe que com o Haaland tu não pode deixar ele um minuto livre, que a coisa fica feia. E bom, foi isso que aconteceu. Na verdade eu queria deixar um adendo aqui ao goleiro Alisson, que se não fosse ele, o Brasil tinha tomado muito mais gol do que tomou. E isso é fato, fez muitas defesas boas, na verdade muitos milagres. E bom, nesses dois gols não tem muito o que fazer, bolas totalmente indefensáveis, uma cabeçada que parecia um chute, não tinha o que o goleiro fazer, e essa bola no cantinho na bochecha da rede também não. Mas mesmo assim, com os 2-0 contra o Brasil, tentou porque, bom, não tinha nada a perder mesmo, já tá feio o negócio, vamos tentar, né? Pelo menos diminuir isso aqui que tá feio, né? E aos 100 minutos, Casemiro foi disputar uma bola na grande área e tomou uma cotovelada. Tá, pênalti pro Brasil, agora sim, quem sabe a gente consegue. Vai Neymar pra bola, depois de toda uma catimba do goleiro norueguês, que falou um monte de coisa pra ele, Neymar falou um monte de coisa pro goleiro. Fato é que o Neymar bateu e, bom, a gente sabe que o Neymar pra cobrar pênalti é muito bom, só deslocou do goleiro, foi lá rir na cara dele. Mas a gente sabe que não adiantou muito, porque o Brasil fez, no caso, o primeiro gol, precisava de mais um gol em talvez segundos, um minuto, pois é. No caso, não deu tempo do Brasil fazer mais nada, e o jogo acaba por isso. 2-1 para a Noruega, 2 gols do Haaland, que na verdade o meu palpite era 2-1 para o Brasil, e sim, o gol da Noruega seria do Haaland. Mas no caso eu errei, talvez a maioria dos torcedores brasileiros também erraram, mas fato é que o Haaland é monstruoso e não tem. O cara fica um minuto sem marcação, faz o gol. Se largar duas bolas para ele, ele guarda as duas. E agora a Noruega vai para as quartas de final, o Haaland está disputando para ser o artilheiro, e o Brasil pega a sua malinha e vem embora de volta, porque a Copa acabou pra gente. E bom, pra seleção fica uma sensação de que poderia ser diferente, a gente podia ter ido mais longe, mas não adianta ficar chorando também. Não deu, paciência, parabéns pra Noruega, e a gente volta pra casa. E sim, talvez tu achasse que o Brasil fosse ir mais longe, como eu também achei. Não acontece do jeito que a gente imagina, e bom, a história acaba por aqui. Agora me diz o que tu achou, até onde tu acha que a Noruega vai, o que tu acha do Haaland. O cara é sem limites, não adianta. Comenta aqui que eu quero saber, não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, é nóis.